Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 a 17. Eu vou ler o texto bíblico em duas versões. Uma delas, chamada O Livro, é uma versão portuguesa, uma paráfrase feita lá em Portugal, que eu achei bastante interessante para o texto que nós vamos ler hoje. A primeira que eu vou ler é na nossa versão brasileira e a segunda de Portugal. Diz assim o texto da palavra: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Agora eu vou para a versão de Portugal. Quando pedimos a bênção de Deus sobre o vinho que tomamos na ceia do Senhor, isso significa que todos os que bebem partilham juntos da bênção do sangue de Cristo. De igual forma, quando na mesma ocasião se reparte o pão para ser comido por todos, isso manifesta que participamos juntamente nos benefícios espirituais do corpo de Cristo. E todos comemos do mesmo pão, mostrando assim que somos parte do único corpo de Cristo. Achei essa paráfrase de Portugal maravilhosa, porque ela expressa com muita clareza e simplicidade o teor do texto do apóstolo Paulo. Amados irmãos, vocês que têm acompanhado as pregações que eu tenho feito sobre a ceia do Senhor, vocês vão perceber que nos estudos anteriores eu falei muito focado na participação da ceia em relação a uma comunhão vertical entre o homem e Deus. Deus e o homem se relacionando intimamente a partir da ceia do Senhor. Uma comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Pelo batismo, pela nossa conversão em Cristo, simbolizada pelo nosso batismo, nós fomos incorporados em Cristo, porque pelo batismo nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E agora, na ceia do Senhor, nós somos lembrados todos os dias que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o batismo me lembra que eu fui inserido, que eu fui enxertado no corpo de Cristo, que é a igreja. E o batismo ocorre uma única vez. Mas todas as vezes que eu participo da ceia, a ceia me lembra que a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. E João, capítulo 6, versículo 57, o apóstolo diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Hoje, porém, amados, eu desejo compartilhar com vocês sobre o aspecto horizontal da comunhão da ceia do Senhor. E nesse trecho que nós lemos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, aparecem duas vezes a palavra corpo. E se você prestar atenção naquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo, você vai perceber que a primeira vez que a palavra corpo aparece no texto, está se referindo ao corpo de Cristo, ferido e traspassado na cruz do Calvário. Porém, a segunda vez em que Paulo fala do corpo, ele agora se refere ao corpo místico de Jesus Cristo, que nós chamamos de igreja, a união de todos os que creem em Cristo. A reunião ou a união
de todos aqueles que têm os seus nomes arrolados no céu. E para Paulo fica muito clara a relação entre a comunhão do sacrifício do corpo de Cristo, representado pelo pão na ceia, e a comunhão com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Fica claro para Paulo a participação na ceia do Senhor e a participação no corpo universal de Cristo, a reunião da Assembleia dos Primogênitos, como escreve o autor de Hebreus. Nós cristãos temos um escrito muito antigo chamado a Didaquê. A Didaquê, ela é mais antiga do que alguns escritos do Novo Testamento. E dizem que a Didaquê era como se fosse a apostila da classe de batismo dos novos convertidos na igreja primitiva. Ali continha a doutrinação da igreja, os primeiros pensamentos da igreja a respeito das verdades que o catecúmeno, que o novo convertido, aquele que ia se batizar, deveria saber. No capítulo 9 da Didaquê, fala sobre a ceia do Senhor. E ali já aparece o nome Eucaristia, que significa ação de graças. Lá no versículo 4 do capítulo 9 da Didaquê, o autor ensina o seguinte: da mesma maneira como este pão, que vai ser quebrado, partido, primeiro foi semeado nas colinas, depois recolhido para tornar-se um, assim das extremidades da terra, seja unida a ti a tua igreja, em teu reino, pois tua é a glória e o poder pelos séculos. Amém. O que o autor da Didaquê está ensinando? Que o trigo, que hoje está unido neste pão, formando um só pão, este trigo esteve espalhado pelas colinas e montanhas, foi semeado, germinou, cresceu, depois foi ceifado, depois de ceifado foi moído, e moído foi unido num único pão, que é o pão que hoje representa para nós o corpo de Cristo. Assim como nós viemos de vários lugares, de várias regiões, e o Brasil é tão grande que nós podemos dizer que somos de culturas diferentes, mas o Senhor nos reuniu de várias regiões do país, e talvez tenha alguém aqui que seja de fora do país, mas o Senhor nos reuniu num único corpo, que é a Igreja Batista Central. Mais tarde, depois da Didaquê, Agostinho escreveu o seguinte: recordai-vos por um instante que coisa era essa criatura, o pão, enquanto ainda estava no campo. Olha o que Agostinho diz: a terra fez germinar, a chuva o nutriu, depois o homem com seu trabalho recolheu para selecionar e limpar, depois foi para o celeiro, de lá para a moenda, e depois para a cozinha, e finalmente se tornou pão. E agora pensai em vocês. Vocês não existiam, foram criados. O Senhor vos recolheu em seu chão, fostes peneirados e joeirados pelo trabalho dos bois, isto é, pelo trabalho daqueles que vos anunciaram o Evangelho. E durante o tempo do catecumenato, fostes conservados como grãos no celeiro. Catecumenato, o momento que você se converte até o momento em que você é batizado. Quando destes vossos nomes para o batismo, começaram a ser moídos. E finalmente fostes para as águas do batismo, e vos tornastes uma massa, uma só coisa, até que então veio o fogo do Espírito Santo, e assim fostes cozidos, e vos tornastes o pão do Senhor. Eis o que tendes recebido. Assim, somos o seu corpo, e nos tornamos aquilo que agora vamos comer. Isso Santo Agostinho escreveu no ano 380 aproximadamente. Segundo Santo Agostinho, a ceia do Senhor é símbolo da unidade e do amor. Na mesma época que Agostinho escreveu, um outro homem muito famoso, um pregador muito famoso, ele era conhecido como João Boca de Ouro, o seu nome João Crisóstomo. Era um pregador muito eloquente, e ele ensinava, e ele dizia assim:
Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. Em que se transformam aqueles que o recebem? No corpo de Cristo. Não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um, apesar de ter sido constituído por muitos grãos, estes, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos em Cristo. Olha o que João Crisóstomo está ensinando. As diferenças do trigo, a gente sabe que tem muitos grãos ali, agora esses grãos se tornaram uma única coisa, é um pão. Deus olha para nós, segundo a teologia de João Crisóstomo, não como pessoas individuais, mas como um único corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E porque todos nós nos unimos a Cristo, nós acabamos nos unindo uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. Em Cristo, nós nos tornamos uma só pessoa. Didaquê, Agostinho e João Crisóstomo pensam muito semelhante. O pão que servimos na ceia passou pela mesma situação que o corpo de Cristo, que é a igreja, passou. Assim como o pão realiza a unidade de muitos grãos, a igreja realiza a unidade dos seus muitos membros. E quem dera se esta unidade fosse apenas entre nós da central. Esta unidade que o pão realiza é com todos aqueles que estão em Cristo, não importando a sua denominação, não importando a placa da sua igreja. Se alguém está em Cristo, além de ser nova criatura, é meu irmão. Amém. Além de ser nova criatura, se alguém está em Cristo, é também meu irmão. E a ceia do Senhor, o momento em que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, exemplifica a unidade do povo de Deus. A ceia, entre todas as suas características, entre tudo que ela pode nos ensinar, ela nos ensina também que nós somos o pão, o corpo de Cristo, que é partido e repartido e dado ao mundo, e que nós, neste corpo, estamos unidos. O credo dos apóstolos, você já ouviu? É a mais antiga declaração de fé. Você se lembra dela? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na igreja do Senhor, na comunhão dos santos. Vou parar aqui, na comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Creio na comunhão de todos aqueles que ceiam juntos. Creio na comunhão de todos aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Creio na comunhão daqueles que em todos os momentos e em todas as épocas da história se uniram a Cristo. E creio na comunhão, na união de todos aqueles que ainda se unirão, porque acreditarão no Senhor e serão um com eles. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio que eu faço parte, juntamente com todos aqueles que creem em Cristo. Essa comunhão dos santos é produzida e é exemplificada pela ceia. E esta união é real, não é fictícia, não é figura de linguagem. Ela é real. Cristo virá, você acredita nisso? Cristo virá para quê? Para buscar a sua igreja. Não vem para buscar os membros da igreja, vem para buscar a sua igreja. Cristo vem para resgatar a sua noiva. Ele nos vê como uma unidade, Ele não nos vê na nossa individualidade. Embora nos trate individualmente, nos vê e nos recebe na sua presença
como um único corpo. Por isso Jesus Cristo nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Não oro sozinho. Quando eu oro, eu me apresento diante de Deus como o corpo de Cristo, que é a igreja. E aonde estiver um crente orando, eu também sou apresentado diante de Deus por intermédio daquele corpo que ora. Por isso, quando Cristo está sentado aos céus, à direita do Pai, Ele também intercede por mim, porque ao orar pelo corpo de Cristo, Ele também ora por mim. Esta é uma realidade maravilhosa, meus irmãos. A igreja nos estimula, a ceia nos estimula, melhor dizendo, a vivermos pela graça de Jesus a unidade e a comunhão dos santos. Assim, procuramos viver a concórdia, por mais que possa haver motivos de discórdia entre nós. Amados, maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Amém. Por isso que eu posso ser amigo de padres e de monges, e de ortodoxos, e de luteranos, e de pentecostais, e de presbiterianos, porque nós temos muito mais coisas em comum que nos unem do que diferenças que nos separam. Por isso nós procuramos viver a compreensão, por isso nós precisamos viver o respeito mútuo, por isso nós procuramos viver o serviço uns aos outros, o serviço fraterno. Por isso nós procuramos viver a paz e a caridade uns com os outros, porque somos membros do mesmo corpo. A ceia nos ensina a comungar, não só na mesa da comunhão. A ceia nos ensina a comungar na vida. E nós precisamos estender a nossa convivência para além dos cultos. Nós precisamos aprender a viver como família, a frequentar uns as casas dos outros, a convidar os nossos irmãos para um chá, a convidar os nossos irmãos para um café, a convidar os nossos irmãos para uma pizza, a convidar os nossos irmãos para um jantar e para um almoço. Nós precisamos aprender a conviver para além dos horários de culto. Nós somos um corpo. E quero te dizer que você precisa levar esta prática, não só para aqueles que você conhece, porque esses você já tem liberdade de ir. Você precisa viver isso com aqueles com quem você ainda não tem essa liberdade, para que todos os membros possam ser incluídos na mesma comunhão que torna a igreja uma só. Por isso que nas palavras de Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, a ceia é um ato de unidade celebrado sempre em comunidade. Eu não posso chegar na minha casa, porque sou pastor, pegar o pão e o vinho e dizer: bom, vou celebrar a ceia aqui. Eu comigo mesmo. Esse é um ato estranho diante da palavra do Senhor. Não se encontra respaldo para esta prática no Novo Testamento. A celebração da ceia exclusivo de uma única pessoa, ou a ceia exclusiva de um único grupo, não é ceia. Não existe ceia privada. A ceia é do Senhor e de todos os que pertencem ao Senhor. Amém. Então eu não posso dar ceia apenas para um grupo de irmãos da minha igreja. Eu não posso nem sequer dar ceia somente para a minha igreja. A ceia envolve todos aqueles que estão em Cristo. E não serei eu que vou dizer quem está em Cristo ou não. Porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Quem sou eu, quem é você, para dizer quem está em Cristo ou quem está fora de Cristo? Cada um examine-se a si mesmo, como diz as Escrituras, e assim então coma do pão e beba do cálice. Reunir-se para a ceia é mostrar que para se relacionar com Deus é indispensável a relação com o outro. Eu não consigo me relacionar com Deus a parte do outro. Eu não consigo me relacionar com Deus sozinho. A ceia me revela isso, e todos os demais dons da igreja revelam isso. Se eu quero uma íntima amizade com Deus, se eu quero uma profunda intimidade com Deus, tudo isso vai acontecer através da comunhão com o outro. Não existe uma espiritualidade que me isole, que me torne isolado do restante dos meus irmãos. Então, no ato de celebrar a ceia, a igreja expressa de uma única vez
a sua identidade e o seu alcance. Qual que é a identidade da igreja revelada na ceia? É a identidade de ser o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, de quem Ele é o cabeça. E o nosso alcance? Qual que é? O nosso alcance é congregar nesse corpo todos aqueles que creem. O nosso alcance é evangelizar as pessoas e levá-las a Cristo e incluí-las nesse corpo, para que elas também se tornem um conosco. Não é apenas evangelizar, não é apenas dar às pessoas a oportunidade de aceitarem ou não Jesus Cristo, mas é acima de tudo torná-las discípulos de Jesus Cristo. É acima de tudo torná-las parte deste corpo, que também se parte, se reparte e que se doa para alimentar o mundo da fome e da sede que eles têm de Deus. Amém. Com outras palavras, aquilo que os elementos da ceia, o pão e o vinho, expressam no plano visível, porque o pão é a unidade dos grãos de trigo, mas e o vinho, ou o suco de uva? É a unidade dos cachos de uva. O Espírito Santo realiza isso no plano espiritual. Por isso eu tenho insistido com os irmãos da nossa igreja: não faltem no dia da ceia. Priorizem o dia da ceia. O Semearte tem compromissos, e eu digo sempre para eles: no primeiro domingo de cada mês, não saiam, fiquem na vossa igreja. Os outros 3 domingos saiam, vão fazer missão, mas o primeiro domingo fiquem na igreja. Porque, amados, quando nós participamos deste pão e deste vinho, que representam a união dos grãos de trigo e dos cachos de uva, eu acredito que o Espírito Santo também realiza isso no plano espiritual. Dizer que o Espírito Santo realiza, não quer dizer que ele vai realizar sem a nossa cooperação, amém? Quando eu digo que o Espírito Santo realiza a nossa comunhão, não quer dizer que eu posso sair dando bica nos irmãos, que eu posso sair xingando os irmãos, pondo o dedo no nariz dos irmãos, porque o Espírito Santo é responsável por fazer a unidade da igreja. O Espírito Santo une a igreja através da nossa cooperação e do nosso empenho. Nós não podemos nos aproximar da ceia e demonstrar desinteresse pelo irmão que está do nosso lado. Se isso acontece, nós somos possuídos pelo espírito de Caim. Quando Deus chegou para Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu: por acaso eu sou guarda do irmão que tu me destes? Sim, é. Você é responsável pelo irmão que você tem, da mesma maneira que o teu irmão é responsável por você. Porque se nós, como raça humana, chegamos aonde nós estamos, nós só chegamos pelo cuidado de uns para com os outros. Os animais competem. Se nós competíssemos pela sobrevivência da lei do mais forte, como os animais do reino animal, nós já teríamos nos destruídos mutuamente. Se nós chegamos até onde chegamos como sociedade, embora tenha todas as dificuldades que você conhece, nós só chegamos porque nós cuidamos uns dos outros, porque sozinho neste mundo ninguém sobrevive. Amados, não podemos rejeitar o nosso irmão sem rejeitarmos a Cristo. Eu não consigo separar-me da unidade que é este corpo. Se eu renego o meu irmão, eu renego o Pai que eu tenho. Quando o filho pródigo se aproxima do pai, o filho mais velho fica injuriado porque o pai lhe perdoou. Então o filho mais velho diz uma frase sintomática: esse teu filho gastou tudo e agora volta com uma mão na frente e a outra atrás. E o pai diz: o teu irmão, não é meu filho, é teu irmão. O teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Eu não consigo me separar do meu irmão sem rejeitar a Cristo e separar-me de Cristo também. Aqueles que dizem amar a Cristo, mas rejeitam o seu irmão, se assemelham àquela pessoa que para te beijar, pisa no teu pé para ficar um pouquinho mais alto. Você viu essa cena?
Você rejeita o teu irmão, mas ama Cristo. É como se você fosse beijar uma pessoa mais alta do que você, e você pisasse no pé dele para ficar mais alto. Não pise no teu irmão achando que você está se tornando mais íntimo de Cristo. Porque qualquer coisa que você faz a um desses pequeninos, você faz a Cristo. O Cristo que vem em comunhão a mim, é o mesmo Cristo que vai também em comunhão ao meu irmão. E no Cristo nós somos um. Cristo nos une uns aos outros, no momento em que todos nós nos unimos a Ele. Cristo nos une uns aos outros, no momento em que todos somos unidos a Ele. O texto de Atos 2 nos dá uma ideia interessante. Unidos no dividir. O dividir nos une, sabia? Olha o que diz o verso 41 de Atos 2. Mas os que aceitaram as palavras de Pedro foram batizados. Só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3.000 pessoas. E todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Nós também estamos unidos quando nós dividimos. Quando nós dividimos o mesmo corpo que é a igreja. Quando nós dividimos o mesmo espaço que é esse templo. Quando nós dividimos o mesmo Espírito e o mesmo Senhor. Quando nós dividimos os mesmos risos e as mesmas lágrimas, nós estamos unidos. Porque essa divisão não é separação. Essa divisão é comunhão, que torna todos iguais e participantes. Estamos unidos quando dividimos a mesma vida cristã. O mesmo pão e o mesmo vinho, o mesmo espaço, quando nós dividimos tudo em comum. Estamos unidos quando nós dividimos as mesmas lutas e as mesmas vitórias. E talvez agora nós tenhamos condições de entender o que significa a palavra amém. Você já disse muitas vezes a palavra amém. Você também já entrou na internet para fazer alguma transação e lá embaixo está escrito assim: li e concordo com os termos? Enquanto você não clica ali, você não consegue avançar. O amém significa que você leu e concorda com os termos. Ai, ai, ai. Quando você diz amém, você está dizendo: eu li e concordo com os termos. Quando eu digo amém para o sacrifício de Cristo, Cristo morreu por você, você diz amém. Então, Cristo morreu por mim também, morreu por o que está do seu lado também, e Ele nos fez uma só pessoa no seu corpo, que é a igreja. Agora você precisa ler e concordar com os termos. Não podemos separar Cristo em dois corpos, aceitando o seu corpo sacrificado na cruz e rejeitando o seu corpo místico, que é a igreja. Por isso é que eu tenho muitas dúvidas sobre o movimento chamado Cristão Sem Igreja. Tenho dúvidas enormes sobre esse tipo de movimento, porque Cristo não está dividido. Cristo é um só. E quem aceita a Cristo, aceita a sua igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo a placa de uma igreja, nem o seu corpo doutrinário, mas eu estou dizendo que quem aceita a igreja, aceita viver unido com outros irmãos. Aceita viver unidos com outros irmãos. Isto é aceitar a igreja. Agora, as práticas que a igreja tem, a igreja local, se tem uma igreja que tem uma doutrina diferente, não é isso que nós estamos falando. A doutrina diferente que eu não concordo, eu não sigo. Mas isso não me dá prerrogativa de não ter comunhão ou de viver unido com aquele que segue aquele tipo de prática ou aquele tipo de doutrina. Eu não posso dizer maranata para Jesus e dizer anátema para o meu irmão. Não posso. Talvez não nos custe dizer amém para muitos irmãos que a gente conhece. Do tipo assim: nossa, ser irmão do que é um prazer. Legal, bacana. Nossa, ser amigo do Carlos, irmão em Cristo, aleluia.
Mas tem aqueles nossos irmãos que nos fazem sofrer. Tem aqueles nossos irmãos que não importa se é culpa dele ou se é culpa nossa, a gente acaba se estranhando. Tem sempre alguém que se opõe a nós, né? Tem sempre alguém que não entra na nossa conversa, que critica uma atitude nossa. Tem às vezes até aquele que calunia. Eu quero te dizer uma coisa. Uma das formas de nós recebermos Jesus em nossa vida, de um modo muito especial, é recebermos pela mediação do irmão com quem nós temos mais difícil convívio. Você não entendeu nada do que eu disse, né? Receber Jesus na figura do teu amigo é uma maravilha, é uma bênção. É tanto bênção que não tem nenhuma bênção especial, a não ser já encontrar aquela pessoa que você gosta tanto. Ô irmão, que prazer te rever. Essa alegria já é a bênção de encontrá-lo. A bênção de verdade está naquele irmão que só Jesus ama. Conhece aquele irmão? Aquele irmão que é chato, xarope. Você diz, só Jesus ama, então. Só Jesus está com ele. Quando você recebe ele, Jesus é todinho seu. Tem uma bênção especial quando nós amamos os irmãos de difícil convívio. Jesus está presente ali, porque só Jesus ama ele. Só Jesus está lá. Então quando eu abraço ele, eu estou abraçando Jesus todinho para mim. Ninguém mais quer ficar do lado dele. Ninguém mais quer convidá-lo para sair. Ninguém mais quer convidá-lo para ir na casa, para levá-lo na sua casa. Então, queridos, quando você pega Jesus na pessoa desse irmão, ele é todinho seu. Acho que tem uma bênção especial nisso. Assim, eu recebo de uma maneira especial a graça da paciência, da perseverança, da misericórdia, ao mesmo tempo que eu exercito a mortificação necessária para que a minha vida cristã resplandeça. Amar quem te ama, amar quem te dá prazer, meu irmão, é amar por interesse. Amar quem te dá alegria, irmão, isso é empurradeiro de ladeira. O amor oblativo é aquele que a gente diz, Jesus, só o Senhor ama esse cara, e a partir de hoje, eu e o Senhor, nós estamos juntos amando esse camarada aí. Aí, queridos, Deus se faz ali de uma maneira maravilhosa. Eu sei que muitos acham esta comunhão que eu estou dizendo aqui impossível. E a gente prefere, de uma certa maneira, ficar entre aquelas pessoas que nos fazem sentir bem. Eu sei que é gostoso viver no meio de pessoas que me fazem sentir bem. Mas eu sei que Jesus jamais se ocultaria em alguém que eu quero muito bem, para que eu possa recebê-lo e ser abençoado. Jesus vai se ocultar na vida daqueles que de alguma forma eu rejeito, para que eu possa amar de uma maneira altruísta. Amar porque Cristo mandou e não porque esse amor me dá algum tipo de satisfação. O Padre Fábio de Mello tem algumas letras que me intrigam. Ele tem um cântico chamado Humano Demais. A música é linda, mas um pedacinho da música ele diz assim: teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e que tomastes pela mão, geralmente eu não quero do meu lado. Olha o que o Padre Fábio diz nessa música. Sou humano demais para entender que aqueles a quem tu escolhestes e que tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. É ali que Cristo se oculta. Quando tiver alguém que você não quer do seu lado, Cristo está ali, te dizendo, vem. Vem me amar. Mas Senhor, se eu estivesse na sua namorada, você já amaria. Cristo não vai se esconder na tua mãe, Cristo vai te esconder na sua sogra. Entendeu? A sua mãe é ali, você já ama. Cristo não vai se esconder na tua irmã, vai te esconder no seu cunhado. É ali que Cristo se esconde.
é ali que Ele está para você amar, para você respeitar. Assim, na ceia, nós somos lembrados que Cristo quebrou todas as barreiras para nos unir num só corpo. E que o homem não separe o que Deus uniu. Cristo nos uniu em um só corpo, que é a igreja. Não separe aquilo que Cristo uniu. Então eu quero terminar com vocês lendo o texto de Efésios capítulo 2, verso 14 a 22. E eu vou ler na leitura dos nossos irmãos de Portugal. Cristo é de fato a nossa paz. De dois povos separados, fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, Ele destruiu um muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com seus regulamentos e decretos, para, a partir de judeus e não judeus, formar uma humanidade nova, em união com Ele, fazendo assim a paz. E a fim de os reconciliar com Deus, num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que, como vós, estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a Ele, podemos agora, tanto uns como outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem hóspedes, fazem parte agora do povo santo de Deus, vocês são membros de sua família. Formam um único edifício, que tem por alicerce os apóstolos e os profetas, e do qual Cristo é a pedra angular. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa de Deus, aonde Ele habita pelo seu Espírito. Paulo resume isso de uma maneira maravilhosa. Amados, ao celebrar a ceia do Senhor hoje, não celebramos apenas o fato de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, que já é maravilhoso, mas celebramos o fato dele ter nos unido num único corpo, que é a igreja. Por isso, participar da ceia do Senhor indignamente nada mais é do que participar da ceia, mas ocultamente estar trabalhando para a divisão do corpo. Olha lá o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque fui informado pelos irmãos da casa de Cloé, que entre vós há divisão, e em parte eu creio. Porque há entre vocês pessoas que se embriagam, e outros que comem e envergonham aqueles que nada têm. Amados, a gente às vezes se preocupa em participar da ceia com algum pecado grasso, com algum pecado grandioso, um pecado mortal. E às vezes a gente não se preocupa em participar da ceia estando brigado com o nosso irmão. E às vezes a gente não se preocupa em participar da ceia falando mal da vida de alguém. Às vezes a gente não se preocupa em participar da ceia sonegando nossos dons à igreja. A gente vê a igreja sofrer por a falta de dons, e dons que nós temos, mas a gente enterra. Não existe participação mais indigna no memorial da ceia do que celebrar uma união de quem eu estou separado. É contraditório. E essa contradição anula a minha participação. Da mesma forma como Cristo disse, ao entregar a sua oferta no altar, você se lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta ali, corre, vai até ele, se reconcilia com ele, voltando, oferece a tua oferta. Amados, você vai participar da ceia do Senhor, mas tem algo contra o teu irmão, qualquer irmão. Não precisa ser dessa igreja, pode ser qualquer irmão.
ou algum irmão tem algo contra você, tome consciente de que você precisa restaurar essa comunhão. Tome consciente de que essa comunhão precisa ser restaurada. Em 35 anos de vida cristã, muitas comunhões, minha como irmãos, foram quebradas. Mas eu posso testemunhar para vocês que mesmo depois de anos, elas foram refeitas. Elas foram refeitas. Tem algumas ainda que precisam ser refeitas. Mas a maioria delas já foram refeitas. Porque nós não podemos participar do corpo de Cristo, que é a igreja, estando separado do nosso irmão que faz parte do mesmo corpo. Cristo é o cabeça de um corpo unido. E não vamos ser hipócritas achando que no corpo de Cristo não há dificuldades, não há brigas e não há divisões. Lógico que há. A grande questão não é não haver divisão, mas como elas são resolvidas. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ofensas iriam acontecer, mas elas precisam ser perdoadas, trabalhadas e esquecidas. Uma igreja onde ofensas não acontecem me causa susto. Tanto susto igual aquelas igrejas onde as ofensas acontecem e elas não são perdoadas. Porque bíblico e cristão é que a gente se atrite porque somos diferentes, mas encontremos o nosso lugar de perdão e de reconciliação em Cristo, porque foi para isso que Cristo morreu, para que nós nos reconciliássemos e nos tornássemos um com Ele e uns com os outros. Amém. Conforme as Escrituras. Amém. Nos ensinam. Glória a Deus. Vamos orar, meus Amém. amados, e agradecer ao Senhor. Amém. Oremos. Pai Santo e Justo, obrigado por Tua palavra que nos desafia a vivermos a fé em Jesus.